E seja muito bem-vindos, marceneiros, a mais um vídeo, mais uma live dos Irmãos Rebelato, a mais um vídeo do nosso episódio do Marcenaria 2x. É um prazer ter você aqui nessas lives, nesses episódios que a gente traz aqui. A gente mostra como estratégias que você, marceneiro, pode aplicar aí na sua marcenaria para acelerar e dobrar a produção da sua marcenaria. E eu sou o Vitor Hugo Rebelato, marceneiro também, mais de 15 anos. E o tema da nossa live hoje, tá até bonitinho aqui, pedi para minha esposa escrever, mas acho que ficou ao contrário para vocês. Que peças terceirizar na marcenaria? Que peças que nós vamos mandar para terceirização? O que acontece é que muitos marceneiros utilizam a terceirização e, ok, eles já têm essa noção, já sabem como fazer. Mas tem alguns marceneiros, também muitos marceneiros, como nós no passado, não conheciam a terceirização. A gente não sabia fazer isso. E tinha muita dúvida de que tipo de peças a gente tinha que mandar para a terceirização. Será que eu mando todo o projeto? Será que eu não mando? Será que vai vir certo? O que vai acontecer? Ficava naquela... E isso acaba travando a pessoa a um ponto de ela não fazer isso, não terceirizar os processos da sua empresa. E as peças, quando você analisa isso tira esse peso das suas costas. Você tira aquela preocupação do tipo, o que será que eu devo fazer agora? Qual é o próximo processo? Por isso, muitos até confundem essa terceirização de peças, porque eles acabam fazendo toda a terceirização. Pega o projeto sem analisar nada, não pensam e manda. Ó, tá aqui o projeto e manda para a empresa terceirizada. Ou manda o plano de corte. E aí acaba gastando muito com aquele projeto, não entende por que encareceu demais. Às vezes acontece algum erro que vem com aquela peça. Então acaba acontecendo alguns probleminhas e acaba desistindo da terceirização. E em vez de se tornar um bem, um benefício para o marceneiro, acaba se tornando um peso, estressante, acaba desistindo da terceirização. E nós vamos mostrar para você que a terceirização é uma maravilha para nós marceneiros. Ajuda muito. E tem uma diferença bem grande. Eu até me incluo nessa, assim, sabe, meus amigos? De que quando você tem uma terceirização aí, os marceneiros querem terceirizar tudo e acabam parando a produção dentro da marcenaria. Não fazem mais nada de dentro. E tem muitas marcenarias que são só terceirizadas, sabia? Marcenaria que não faz nada dentro da empresa. Eles pegam todas as peças e montam direto na casa do cliente, não tem um galpão. Nós, como a gente chama marceneiro raiz, a gente tem o galpão, tem a empresa, tem a marcenaria completa com todos os maquinários, que a gente faz os cortes aqui, a produção toda. E essa é uma vantagem para nós que temos o galpão, porque nós temos todo o maquinário aqui, nós temos a nossa produção fluindo, e ainda utilizamos a terceirização a nosso favor. Cara, isso é uma vantagem muito grande para nós, marceneiros, que temos a marcenaria pronta. Porque nós temos a nossa produção fluindo aqui, tranquilamente, ou às vezes até com muito serviço, e utilizamos a terceirização a nosso favor, fazendo com que as duas fluam tranquilamente. A gente consegue acelerar e, olha só, dobrar a produção, porque temos duas empresas trabalhando para nós. Mas você tem que saber usar isso ao seu favor, para que isso não se torne uma dor de cabeça. Por isso que quando a gente fala em terceirização, a gente tem que pensar que tem vários processos envolvidos. As centrais de serviço, as empresas que fazem terceirização de peças, eles fazem alguns tipos de serviço. E que tipos são esses de processo de terceirização que nós, marceneiros, podemos utilizar? A gente tem com eles, por exemplo, eu até marquei aqui os cortes que a gente pode utilizar, tem as usinagens. Nós temos também as fitas de borda que são aplicadas e também a montagem. Mas isso aqui é a parte. Por que o corte? O corte pode ser feito toda a parte de corte do móvel. Seja o tampo, seja laterais, seja as bases, gavetas, toda a parte de corte você pode fazer com a empresa terceirizada. E eles também, dependendo das centrais de serviços, que a gente chama de centrais de serviços, os CS, elas fazem os cortes, as usinagens, seria, por exemplo, aquela cava da gaveta, um rebaixo, o furo para dobradiça. Muitos até robistas utilizavam muito antigamente essas centrais de serviço, e nós estamos aproveitando essa oportunidade para fazer isso. Utilizar elas para fazer todo o processo da usinagem e do corte para a marcenaria. Isso ajuda bastante. E eles ainda fazem a fitagem, ou seja, passar toda a fita de borda, deixar toda prontinha as peças para nós só chegar na marcenaria e montar. Isso agiliza bastante a nossa produção. E a montagem você pode fazer à parte, você pode ainda terceirizar a montagem do seu móvel.
contratar uma pessoa para montar ele, ou outra pessoa, parte da sua empresa, só para fazer a montagem dele. Mas nós aqui, nós da nossa empresa, nós fazemos e até recomendamos para os nossos alunos começar pela terceirização das peças. A montagem você ainda, marceneiro, pode continuar fazendo, porque demanda mais trabalho, contratar profissional, focar na qualidade. Então, quando você terceiriza os cortes, isso aqui já agiliza bastante o seu processo. Então, pensando bem nessa ideia do que são feitas as centrais de serviços, é importante a gente saber quais as peças que a gente manda para terceirização. E por que isso é importante? Porque você ganha em tempo e principalmente dinheiro. Por que a gente ganha em tempo e em dinheiro? Pensa, quando você está investindo nisso, né? Você está lá fazendo um trabalho todo de todas essas peças e aí manda uma peça a mais. Daí veio uma peça que não era para ser feita. Puxa, mandei duplicado. Então quando você analisa bem certinho as peças, os porquês que você está mandando essas peças, ela vai vir todas certinhas, nos tamanhos certos, não vai ter erro, você vai economizar seu tempo e seu dinheiro, porque não vai precisar cortar de novo, não vai precisar comprar outra chapa. Então a análise de peças que você manda para a central é muito importante para isso. E ainda esse conhecimento com respeito à terceirização, marceneiros, isso aqui não é uma coisa que é para utilizar hoje e vai durar 2, 3 semanas. Não, isso aqui é para a vida inteira da sua marcenaria. Para a vida inteira? Sim. Por exemplo, imagine que a sua produção aí tá bem apurada. Agora vai começar, né, pessoal, depois das férias de julho, vai começar a bombar para final do ano as marcenarias. Então você está lá com 3, 4, 5 móveis, gente ligando o tempo todo, e você ou seus funcionários trabalhando, e aí de repente, puxa, o que eu vou fazer para destravar? Manda terceirizar. Aí ele alivia. Só que de repente dá uma pausa, né? Começa a dar uma crise, não está vendendo tanto, e aí você não precisa estar conectado à terceirização. Você pode continuar tocando a empresa aí na sua própria marcenaria, fazendo os cortes ou projetos menores, e você não precisa ficar preso à terceirização. Você consegue equilibrar isso muito bem e sempre quando precisar, na hora ou no tempo que você quiser, você utiliza a terceirização. Você não está preso a eles, porque você tem a sua marcenaria e você pode mandar terceirizar quando você quiser. E isso é uma maravilha para nós marceneiros. A gente ter sempre alguém confiável para nos auxiliar no momento que a gente precisa. Mas tomem cuidado, marceneiros, porque tem 2 benefícios principais que a gente tem muito quando a gente vai terceirizar: tempo e qualidade. Quando a gente está com a nossa produção ali, toda ajeitadinha, a gente ganha muito tempo em cima disso, quando a gente faz isso. Mas tome cuidado quando você pegar o projeto e querer mandar terceirizar tudo, sem analisar. Às vezes você pega ali a folha, faz o plano de corte e manda. Dê uma analisada nesse projeto. Se você precisa realmente fazer todas essas peças de corte. Se precisar, manda tudo. Mas analise. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, como a gente fez aqui na marcenaria, o que a gente analisa. Eu vou te passar o passo a passo do que a gente vê, do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer ou não fazer, que você deve não fazer, para você não ter erro na hora de você mandar uma peça de terceirização, ok? Então vamos lá. São 4 passos. Eu vou até marcar aqui para utilizar. Primeiro passo que nós sempre analisamos e ficamos atentos, que muita gente até erra: mandar o projeto todo. Como assim mandar o projeto todo? Às vezes a gente pega o projeto e não analisa o que a gente vai fazer nele. E às vezes quer fazer, por exemplo, uma cozinha. Então olha só como é que a gente faz uma cozinha. Eu sempre faço o balcão da cozinha. Eu tenho uma base aqui, né? A base do móvel. Eu tenho 2 laterais e geralmente aqui em cima é uma barra. Dependendo do móvel, né? Tem mais aqui uma peça, né? E essa barra aqui, ela pode ser estreita, eu uso de 25 mm, tem gente que usa de 18, não importa o processo. Mas essa barra, pensa, são 1 ou 2 barras que você vai utilizar. Por que eu vou mandar para uma empresa terceirizada para fazer 4 cortes, porque vai ser 1, 2, 3, 4 cortes de uma barra fina que eu posso fazer aqui na minha empresa? Eu vou economizar com esse corte. Então sempre pense nisso. Será que eu preciso mandar todas as vezes as barras? Ou será que você não tem aí na marcenaria um pedaço de chapa sobrando, que sobrou de um outro projeto? Analise isso antes. Aí você vai olhar lá, eu tenho aqui, eu vou mandar essas peças, mas essas barras eu não vou mandar. Porque eu sei que aqui na marcenaria eu vou só colocar ali na chapa, é um corte reto, rápido,
e eu consigo fazer a fitagem rápida, economizo. Economizo 2 ou 3 cortes. Então, é legal você analisar isso para você não pensar, não perder esse dinheiro que você poderia fazer aqui na marcenaria. Claro que se você analisar o projeto e perceber que você pode mandar, porque isso é um grande, não tem problema, sem estresse, pode mandar. Mas o que eu faço aqui, e que nos economizou muito dinheiro, principalmente com esses pequenos cortes, foi dar essa analisada, uma pré-análise no projeto antes. Você analisa ele, você vê se pode ou não, principalmente porque essas barras aqui, ó, eu sei que eu tenho aqui na marcenaria. Eu tenho elas aqui. Então eu não preciso mandar lá no plano de corte para a empresa, para a central de serviço. Eu já tenho todas elas aqui e eu já economizo bastante nesse processo, né? Principalmente porque é um corte simples, o resto. Aí deixa eu ver se tem alguém comentando aqui. Boa noite a todos que estão chegando aí, né? Mendes, como calcula o lucro? Bom, Mendes, a gente tem uma planilha lá gigante que a gente faz todo o processo de orçamento, de cálculo de lucro, e agora, no momento, eu não estou preparado para responder aqui ao vivo, né? Mas a gente pode fazer numa outra live mais para frente. E nós temos, na verdade, a nossa mentoria, né? Que a gente mostra para os alunos como fazer isso. A gente tem uma aula completa explicando como fazer o nosso cálculo do lucro em cima da usinagem, da terceirização do processo. Mais numa live mais à frente a gente pode conversar mais sobre esse processo de lucros e tal, né? Sobre como a gente pode fazer esse cálculo, beleza? Agora eu vou falar sobre o segundo processo, o segundo passo que você deve seguir, né? Então, só lembrando, o primeiro passo, né, é você mandar todo o projeto. Analise, né? Não mande todo o projeto, analise o que você pode mandar ou não, né? Se você tem alguma peça aí que dá para economizar, que dá para você utilizar no corte e no material, né? Que aí você já vai conseguindo economizar. Segundo passo. Segundo passo para você terceirizar as peças aí, para mandar para a terceirização sem errar. Não mande, ou melhor, analise o tamanho das peças. Analise o tamanho das peças que você vai mandar. Olha só o que aconteceu com nós aqui. Nós estávamos fazendo um painel de uma recepção e ele era bem grande. As peças eram de 2,70 m, praticamente o tamanho todo da chapa, por 1,20 m mais ou menos. Se você sabe o tamanho da chapa, ele é 2,75 por 1,85. É gigante. A gente ia ter que fazer 12 placas dessa aqui, dentro da marcenaria. Era praticamente só refilar as peças. Aí a gente pensou, puxa, pesado, grande. A gente não tem uma seccionadora. Não tinha, a gente ia ter que colocar na serra, tomar cuidado para não entortar, passar certinho, fitar todos os 4 lados. Por que não mandar para terceirização? Olha só o quanto que é agilizar o serviço. E é uma qualidade excelente, porque lá é a seccionadora, são todos maquinários tops. Então você tem todo o processo feito lá com alta qualidade, num processo rápido. Então a gente pensou, vamos mandar lá para terceirização. Então a gente viu que essas peças grandes também vale a pena, porque você economiza no seu tempo e no seu esforço. E essas peças grandes demandariam muito tempo em cima da máquina, do corte, para a gente ficar ali o tempo todo cuidando para não estragar, e o local para guardar, manejar, sendo que lá fez todo esse processo. Então, quando você tiver alguma peça, algum material grande, algum projeto muito grande, alguma coisa que você perceba assim que, poxa, será que vai facilitar a minha produção ou vai demorar a minha produção? Sempre tenha isso na sua mente. O que vai facilitar a minha produção e o que vai demorar a minha produção? Se esses projetos, essas peças grandes, forem demorar a sua produção, manda para terceirização, manda lá para a empresa. Eles vão fazer um projeto, um corte de qualidade, vai agilizar o processo, você não vai ficar travado na marcenaria, fazendo coisa que você não consegue. Tem até perigo de você estragar aí, né? Não que você não consiga, mas sempre pense nisso, né? O que eu posso fazer na minha marcenaria e o que eu posso fazer para melhorar o processo de agilizar a produção. É o que a gente sempre pensa aqui, né? Poxa, será que isso vai agilizar ou vai atrasar? Se vai me atrasar, manda para terceirização. É simples. A gente não precisa ficar aqui batendo cabeça de como vai fazer isso, aquilo, sendo que lá já vai facilitar bastante o nosso processo. Entendeu? Então é isso que a gente procura utilizar aqui. Mas também tem um porém, né? Quando for para as peças assim, simples, alguma coisa, né? Se for peças pequenas, daí não adianta, né, pessoal? Às vezes vai mandar para terceirização 3 prateleirinhas de 1 metro por 50. Poxa, como é que você vai mandar isso lá para eles? Você vai pagar frete, corte, fita.
Então, se você já tem esse material aí, às vezes é mais fácil fazer dentro da sua marcenaria. Por isso a importância de você analisar que peças você tem que mandar ou não para terceirização. Faça essa análise. Se é uma peça muito grande, são várias quantidades, poxa, são 12 peças a gente teve que fazer, né? Então, ficou muito mais barato para nós mandar para eles. Agora, se fosse 3 pecinhas de 1 metro por 50, poxa, isso aqui é pecinha, a gente tem o material aqui, não vale a pena, né? Por isso que a vantagem nós temos a marcenaria. A gente consegue fazer isso aqui dentro da marcenaria, sem enrosco, sem atrasar a nossa produção. Ok? O Denis mandou uma pergunta aqui. Você manda as peças engrossando? Eles mandam sim as peças engrossadas para nós. Se é isso que você quer saber, a nossa central de serviço que nós temos com parceria, eles mandam as peças engrossadas. A gente manda o projeto para eles, eles têm até um aplicativo, aplicativo não, né? Pelo Corte Cloud que a gente utiliza, eles têm as peças engrossadas. Então a gente manda para eles as medidas, manda os locais onde a gente quer engrossar, e eles mandam as peças engrossadas e fitadas para nós, na largura e tal, né? Até a gente falou na live de segunda-feira, se vocês não assistiram, sobre centrais de serviços, que a gente explica um pouco mais sobre como você pode encontrar uma central de serviço, né, um erro que você não deve cometer, encontrar uma central de serviço qualificada que faça os serviços que você precise, né? A gente deu algumas dicas bem legais sobre como você pode fazer isso. E a nossa central de serviço lá, ela é muito boa, né? Eles já foram marceneiros, então eles sabem o que fazer, eles sabem como fazer esse processo, utilizam uns processos muito parecidos com os nossos, né? É um pouco mais caro o corte quando é engrossado, mas ainda assim sai muito levar na casa do cliente. Então vale a pena sim o valor, né? Beleza? Espero que tenha respondido a sua pergunta, Irene. Agora vamos para mais um passo. Terceiro passo de que peças você deve terceirizar na marcenaria. É a questão da complexibilidade de um projeto. A complexibilidade de um projeto. Quanto complexo esse projeto é para você? Você tem que analisar que você não pode perder tempo. Agora imagina, vamos lembrar novamente sobre as duas empresas. Você está trabalhando na sua empresa produzindo seus móveis e você tem a terceirização. Será que a sua central de serviço faz todo tipo que a gente falou aqui? Corte, usinagem, fitagem. Tem umas centrais que só fazem corte, fita, às vezes não fazem usinagem. Ou será que ele faz algum trabalho diferente? Será que ele faz o engrosso, como o Denis perguntou? Tem umas centrais que não fazem o engrosso. E se fazem, cobram muito caro e às vezes não vale a pena engrossar lá. Então isso que você tem que analisar, né? A complexibilidade do seu projeto. Se você vai fazer um projeto com muitos ripados, ou às vezes até uns trabalhos arredondados, como é que você vai mandar tudo isso para terceirizar? Não dá. Então você tem que analisar. Se é um projeto muito complexo, você vê qual é o nível de dificuldade dele e você faz, por exemplo, algumas peças dentro da sua marcenaria. Então vamos lá, vamos analisar um quarto. Quartos são mais trabalhosos. A gente até fez um essa semana. Então a gente teve que fazer todo o roupeiro. A gente fez o roupeiro com 3 portas de correr. Só que aqui no cantinho ele tinha um redondo. O redondo dele, então ele é todo trabalho de redondo. Centrais de serviços terceirizadas dificilmente fazem trabalhos arredondados. E aí, como é que você vai fazer esse trabalho com a terceirizada? Você vai ter que fazer na sua marcenaria. Só que aí que está o porém. Toda essa parte do roupeiro aqui, ó, você pode terceirizar ela. Você vai mandar os cortes, as laterais, e vai ficar lá. E aí você vai trabalhar em cima do quê? Dessa parte aqui do redondo. Porque isso aqui consome um tempo pra caramba. Quem já fez arredondado, passou fita, fez todo o trabalho, sabe como é que é trabalhoso fazer. E marceneiros, o nosso trabalho com marcenaria, ele é artesanal. Ele demanda tempo. Nós somos artesãos. Então a gente tem que estar fazendo um monte de trabalhinho. E às vezes isso aqui, ó, mata um tempão. Mas a gente vai recusar do cliente? A gente não vai fazer? Não pode, né? Nós temos que fazer, fazemos. Então quando você manda para terceirização os projetos que você vê que são mais complexos, que são maiores, você se livra para você ter tempo para você fazer esses projetos menores. Ou às vezes até mesmo um banheiro, né? Que você está lá, poxa, o roupeiro aqui, ele tem bastante peças, é um projeto grande, manda para terceirização. Enquanto isso você fica aqui na sua marcenaria fazendo um banheirinho, alguma coisa mais simples, que em menos de um dia você vai cortar, vai montar, vai entregar. Sendo que um roupeiro às vezes você vai levar 1, 2 dias cortando, fitando, usinando, entendeu? Então chega as peças prontas e você só monta. Já está
alinhado. Então você continua com a sua produção em paralelo aqui e você continua ganhando tempo. Por isso que é importante você analisar o tamanho do projeto e a complexibilidade dele. Né? Então você pega lá os seus projetos, analisa e você vê qual que vale mais a pena. E ainda tem mais um quarto passo que você tem que analisar antes de mandar as peças. Nós, marceneiros, somos marceneiros. Mas o que acontece é que muitos param a produção da marcenaria quando produzem, quando terceirizam. Para a produção. Como assim para a produção? É porque começa a terceirizar e se torna tão bom isso que eles acabam não fazendo mais nada dentro da marcenaria. Isso é um erro. Porque quando você quer acelerar e dobrar sua produção e você ter mais tempo para você, você pode trabalhar dentro da marcenaria tranquilamente, você não precisa parar totalmente. Porque o que acontece? Você está lá, tá terceirizada, beleza. E aí você está na marcenaria parado sem fazer nada? Ah, vai chegar só amanhã as peças, eu vou para casa tranquilo. Poxa, você podia estar fazendo um outro servicinho menor. Você podia estar ali dobrando a sua produção. Não trabalhando que nem louco ali na marcenaria, fazendo altas horas, cansado. Mas a importância é você estar fazendo a produção da sua marcenaria em conformidade com a terceirização. E aí quando chega as peças, você sai que nem doido montar porque estava parado, agora vamos todo mundo. Poxa, então você não tá conseguindo alinhar as duas. Está tendo um desequilíbrio. E o que a gente fez aqui então? Quando a gente mandava as peças para a terceirização, a gente mandava as peças para lá e nesse meio tempo a nossa marcenaria aqui continuava produzindo projetos menores. Uma cozinha, um banheiro. Então a gente não parou a produção, a gente não deixou travado. E aí quando a gente percebia que a central ligava para nós, olha, as peças vão chegar aí no final da semana. Opa, então a gente se programava para ou terminar esse projeto e entregar ele, ou a gente já se preparava para, opa, então na semana que vem a gente vai entregar o projeto da terceirização. Então se tornava um fluxo da nossa marcenaria. Ela nunca parava, mas a gente nunca estava exausto. A gente sempre tinha projetos, a gente sempre tem projetos sendo executados na terceirização e dentro da marcenaria. Por isso, não cometa esse erro de parar totalmente sua produção se você tem uma marcenaria. Você já tem o mais difícil, que é todo o maquinário, toda a produção. E é nesse momento que você consegue dobrar e acelerar ela. E você vai utilizar a terceirização ao seu favor, sem você perder dinheiro, sem você perder o seu tempo. Na verdade, é ganhando mais dinheiro e mais tempo com isso, né? Quando você utiliza a terceirização ao favor da sua marcenaria, do seu tempo. Mas aí surge uma pergunta muito grande. Como que eu organizo todos esses passos aí que você me falou, Vitor? Vamos lá, que eu separei aqui um passo a passo do que você tem que pensar e analisar. Se você está acompanhando até agora aqui, você vai ver o passo a passo que a gente eu deixei aqui para você se organizar aí quando você precisar terceirizar, sem ficar perdido, sem ficar com medo, que a gente sabe que a gente teve medo no começo, a gente ficou muito preocupado se ia dar certo ou não a terceirização. E o que a gente fez aqui para nos organizar, que evitou bastante problemas, a gente errou muito, teve muita dor de cabeça, mas ajudou nós a evitar vários problemas para a gente poder conseguir fazer a terceirização. Então, primeira coisa, comece organizando os projetos. Primeira coisa, pegue todos os projetos e organize eles. Você vai ter os seus projetos, né? As vendas que você já fez, os seus clientes. E aí você vai analisar quais são os projetos. Como a gente falou, os mais complexos, os maiores, os que têm peças maiores. Você vai analisar. Eu tenho um quarto aqui com um painel, um monte de coisa. E eu tenho aqui um banheirinho. Bom, como a gente falou, qual que vai ser a escolha que você vai tomar? Você pode terceirizar o quarto, ou o banheiro também, se você quiser. Mas priorize o quarto para terceirização, porque ele é um projeto maior, demanda mais tempo, é mais complexo. Manda para terceirização. Segunda coisa que você deve fazer é analisar se você vai mandar todas as peças. Né? Então você analisa, pega o projeto, faça a análise do projeto. Você vai pegar o projeto desse quarto e vai começar a analisar as portas. Será que eu mando cortar as portas ou eu faço aqui? As barras. Será que tem um criado mudo ali? Por que eu vou mudar o criado mudo? É pequenininho, eu posso fazer aqui. Analise as peças. Assim você não gasta demais com corte. Às vezes diminui o frete. Às vezes diminui um pouco na manutenção ali de alguma coisa da sua marcenaria. Se quiser mandar tudo, manda tudo, sem estresse, sem problema nenhum. O que você tem que analisar é se vai valer a pena, se você vai estar ganhando dinheiro e tempo com isso. Por isso, sempre veja o projeto, qual você vai decidir e analisar quais as peças que vai ter em cima dele. Também uma coisa que você tem que fazer, separar por data de entrega. Isso é muito importante. Olha só, as datas de entregas.
Por que que isso é importante? Porque às vezes acontece de nós ter vários projetos com prazos meio próximos um do outro. E aí você quer terceirizar, por exemplo, novamente o roupeiro e o banheiro. Então você está com o roupeiro e esse roupeiro é para ser entregue daqui 20 dias. E o banheiro é para daqui 25 dias. E aí você pensa, vou mandar terceirizar o roupeiro, certo? Só que ele é para 20 dias e a minha empresa lá de terceirização, ele está prometendo entregar para 25 dias as peças. Você vai mandar terceirizar? Não, não dá. Vai chegar as peças atrasadas, vai atrasar a tua produção, vai atrasar a entrega lá para o teu cliente, então não dá para fazer essa terceirização do roupeiro. Ah, mas o banheiro dá. Então olha como uma análise preliminar evita uma dorzona de cabeça. Então você faz o roupeiro na marcenaria, porque não vai dar tempo de chegar as peças terceirizadas, e mandou o banheiro. Então essa análise vai evitar muitos problemas, atrasos e comprometer o seu nome com o seu cliente. Por isso, sempre coloque as datas de entrega também na sua planilha de análises para você ver qual projeto você vai terceirizar ou fazer antes ou não, né? Se você tiver com prazo apertado, agora se a empresa lá fizer a entrega antes, ótimo, né? Então você pode mandar terceirizar, mas sempre priorize as datas de entrega, porque a sua maior preocupação tem que ser o cliente. Você tem que entregar o projeto na hora para ele. Por isso, você fazendo isso vai te ajudar bastante. Também, o outro passo, quarto e muito importante, execute. Eu nem sei escrever execute. Vai que escreve execute. Isso aqui é muito importante, marceneiros. Por que executar? Porque às vezes a gente fica com medo de fazer isso. A gente trava, eu entendo, a gente fez isso no ano passado, a gente estava travado. A gente ficou preocupado quando a gente descobriu como é que isso funcionava. Será que ia dar certo? Será que eu não vou gastar mais em cima? Será que eu não vai encarecer meus projetos? Tem muitas questões ainda sobre a terceirização que a gente quer mostrar para vocês. Mas coloquem em execução. Faça acontecer. A gente está aqui para ajudar vocês. Se vocês tiverem dúvidas, acompanhem nós aqui. A gente está trazendo um monte de conteúdo, tem muito conteúdo para mostrar para vocês de como vocês podem fazer a terceirização do modo correto, sem medo, sem percas, porque a gente perdeu muito, errou muito, e a gente está aqui para ajudar vocês a colocar esse plano em execução. E como que a gente faz a execução dos planos de corte para terceirização? Nós recomendamos para os nossos alunos e para quem nos segue o serviço da Corte Cloud. É um serviço, uma plataforma online maravilhosa que ajuda todos os marceneiros que querem terceirizar seus projetos. Eles são uma plataforma excelente, tem empresas cadastradas muito boas, são sérios e fazem um serviço de qualidade. Mas para você ter que usar ela, você tem que testar. Por isso, não existe coisa melhor do que você colocar a mão na massa, né? Nós já testamos muito isso, fomos para o campo de batalha, estamos aqui falando do que a gente faz, do que a gente utiliza no dia a dia, e por isso que a gente recomenda para vocês utilizar esse plano de corte da Corte Cloud, né? O plano de corte não, né? A empresa de terceirização, né? Que é uma ligação com várias marcenarias qualificadas. Então eu vou deixar aqui, para quem não conhece, a gente tem alguns vídeos que a gente fala sobre a Corte Cloud. A gente tem também um treinamento exclusivo sobre o Corte Cloud, onde nós mostramos como você encontrar centrais de serviço, como utilizar, como mandar o corte, acelerar esse processo. A gente fala bastante disso no nosso treinamento. Mas ela é uma plataforma gratuita, então você pode já procurar aí a Corte, é Corte mesmo, Cloud de nuvem, em inglês. Corte Cloud. Você pode procurar aí no Google, na internet, tem o perfil deles no Instagram. Você já pode ver nos serviços que eles fazem. E o serviço não, né? Como funciona a plataforma, né? O que eles têm ali dentro, para você já ir utilizando, testando, vendo o que funciona, o que não funciona, né? É a plataforma muito boa que nós recomendamos. Então nada sobrevive ao campo de batalha, né, meus amigos? Você precisa testar, tem que ir a jogo, né? Destravar a sua marcenaria. Nós conseguimos fazer isso, eu tenho certeza que se você seguir esses passo a passos que eu mostrei aqui hoje para você, você vai conseguir sim. Não é impossível, não é tão fácil, mas dá para chegar lá sim. Nós somos a prova viva que nós conseguimos terceirizar a nossa produção, nós conseguimos agilizar ela, nós conseguimos ter mais tempo para nós, para nossa família e principalmente ter uma produção de ótima qualidade. Mesmo tendo a nossa marcenaria, a gente utiliza a terceirização ao nosso favor e é isso que nós estamos aqui, né? Para ajudar você a utilizar a terceirização
e dos cortes para marcenaria ao seu favor, né? Não tendo mais dor de cabeça. Beleza, pessoal? Obrigado por vocês terem assistido mais uma live com nós, um vídeo. Se você é novo aqui ou já assistiu, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, nós temos aqui no Instagram. Se tiver dúvidas, que tiver alguma coisa, uma sugestão, manda para nós aí que a gente está sempre disposto a escutar vocês. Beleza? Obrigado e